E aí, galera, tudo bom? É um prazer enorme voltarmos mais uma vez, né? Dando continuidade ao nosso assunto de trigonometria, na verdade, ciclo trigonométrico, né? A trigonometria ela é importante porque, a partir dela, distâncias inacessíveis puderam ser alcançadas. E a partir do momento que você começou a estudar a trigonometria no ciclo trigonométrico, aí a gente pode avançar, dar um salto imenso, né, diante da tecnologia. Né? Então, o fato de você poder estudar comportamentos de funções que são periódicas, não é? Então, o crescimento de bactérias, né? O crescimento de uma planta dentro de um lago, né? As fases da Lua, as marés, né? O lançamento de um foguete, né? Que você vai lançar esse foguete para um astro, né? Para fora da Terra. É evidente que se você manda esse foguete em linha reta, o que é que vai acontecer? Você vai gastar muito mais energia, muito mais combustível, porque se ele sair de maneira perpendicular, ele tem que exercer uma força imensa. Se ele sai em forma de espiral, seguindo a órbita, né, ao redor da Terra, né, então se ele faz esse movimento circular, então eu preciso de menos energia, menos combustível. E a partir do momento que ele faz movimentos circulares, significa dizer que são movimentos periódicos. E a gente pode estudar esses movimentos periódicos usando as funções periódicas, que é a função seno, função cosseno, função tangente, secante, cossecante e tangente. Enfim, então, muitos fenômenos da natureza se reportam de maneira periódica. Então, se eles se reportam de maneira periódica, a gente pode usar, não é, as funções. Não quer dizer que todo comportamento periódico, todo fenômeno que se comporta de maneira periódica, tem que usar funções trigonométricas, tá? Existem outras funções periódicas que não são trigonométricas. A função módulo, por exemplo, é uma função periódica, tá? Contudo, né, o nosso tópico aqui é a parte inicial da trigonometria. Então a gente vai estudar, né, o ciclo trigonométrico, né, começamos a estudar o ciclo trigonométrico. Hoje a gente vai continuar e vamos falar ainda no ciclo trigonométrico, que é uma ferramenta importantíssima, tá? Então, volta e meia, a gente vai estar desenhando o ciclo trigonométrico para fazer redução de quadrantes. Hoje a gente vai falar sobre redução de quadrantes e simetrias. Quando a gente fala redução de quadrantes, é redução especificamente ao primeiro quadrante. Por que o primeiro quadrante? Porque o primeiro quadrante é onde eu tenho seno, onde eu sei o seno, cosseno e tangente de 30, 45 e 60, que são três ângulos muito importantes que nós chamamos de ângulos notáveis. Contudo, esses não são os únicos. Existem outros ângulos notáveis, como 0, 90, 180, 270 e 360 graus. A gente vai falar sobre esses ângulos hoje, tá? Então vamos lá. Vamos continuar a nossa aula. Sim, os exercícios que eu deixei, os desafios que eu deixei para vocês, eu faço no final, tá bom? Então, muito bem. O que é o eixo do seno? Então, imagine que eu tenho aqui a circunferência trigonométrica. O eixo do seno é o eixo do y e o eixo do cosseno é o eixo do x, tá? Então, suponha que eu tome um ponto aqui, um ponto P, certo? Então, aqui, a gente já sabe que a circunferência trigonométrica, o raio é 1, né? Então, eu vou traçar aqui o raio, que é igual a 1. A representação, existe uma representação para ele no eixo do cosseno. Eu vou chamar aqui de Q. E existe uma representação aqui no eixo do seno. Isso aqui é projeções perpendiculares, tá? Então eu vou chamar aqui de PQ e K, certo? Se eu pegar aqui o ângulo X, se eu pegar esse ângulo X, esse ponto P, ele tem uma representação que é OK, e ele tem uma abscissa que é OK, certo? Então, quem é OK? Então, se eu pegar aqui e usar o cosseno de x, tem um cateto adjacente OK, sobre a hipotenusa que é 1. Então, OK é igual ao cosseno de x. Então, esse comprimento aqui
representa o cosseno de x. Se eu fizer seno de x, vai ser o cateto oposto, PQ, sobre a hipotenusa 1. Só que PQ tem o mesmo comprimento de OQ. Então, eu posso chamar de OQ. Então, quem é OQ? OQ não, OK, né? É igual ao seno de x. Então, esse comprimento sobre o eixo do y, ele representa o seno de x. Tá? Então, esse ponto, a projeção dele no eixo y, eu terei o seno desse ângulo. Né? Que a gente poderia também colocar aqui, ó, x, para representar o ângulo x. E a projeção dele no eixo do x, que é o eixo do cosseno, nunca você vai esquecer se você lembrar disso. Cosseno é o eixo do x. Tá? Então, a projeção dele sobre o eixo do x, eu tenho o cosseno do ângulo. E a projeção ortogonal dele sobre o eixo do y, eu tenho o seno do ângulo. Tá bom? Então, todo ângulo que se projetar no quadrante, no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, eu projeto no eixo do y e aí eu teria o seno dele. Então, por exemplo, se eu pegar esse ângulo aqui, deixa eu mudar a cor da canetinha, deixa eu botar aqui azul. Então, azul, se eu pegar esse ângulo aqui, ó, vou chamar esse ângulo de y, tá? Então, ó, projetou no eixo do seno, esse comprimento vai ser o seno de y. Lembre-se que a gente gira no sentido, sempre no sentido anti-horário, para os ângulos positivos, correto? Então, a projeção no eixo do seno vai me dar o seno do ângulo. Né? Esse comprimentozinho aqui vai ser o seno do ângulo. E aí, o que é que você percebe? Quem estiver no primeiro quadrante, vamos botar aqui o estudo do sinal, certo? Quem estiver no primeiro quadrante, quando tocar o eixo do seno, vai ter seno positivo. Né? Então, se o ângulo estiver aqui, tocou no eixo do seno, ele vai pegar o lado positivo. Então, quem estiver no primeiro quadrante, o seno é positivo. Quem estiver no segundo quadrante, também. Né? Porque quando você projeta, também vai ter seno positivo. Agora, quem estiver no terceiro quadrante, então, ó, vamos supor que eu peguei esse ângulo aqui, ó, daqui até aqui, certo? Então, esse ângulo projetou no eixo do seno, ele vai tocar do lado negativo, né? Menos 1 é o lado negativo. Então, quem estiver no terceiro quadrante vai ter seno negativo. E se de repente você girar até aqui, no quarto quadrante, né? Se você girou até o quarto quadrante, então quem estiver no quarto quadrante, projetou no eixo do seno, também vai ter seno negativo. Então, todos os ângulos do primeiro e do segundo quadrante terão senos positivos. Quem tiver no terceiro e no quarto quadrante, teremos senos negativos, tá bom? Então, perceba que o seno é tudo isso do eixo y. Então, o seno está variando de 1 até menos 1, correto? Ora, quem vai ser o seno de zero? Vou botar aqui, 0 grau. Ou 0 radiano, como quiser, né? Quem tiver aqui, ó, lembre-se que esse ponto é o ponto 1 e 0. Tá? Ele está representando o ângulo 0 grau, ou 0 radiano. Então, o eixo do x representa o quê? Representa o cosseno. E o eixo do y representa o quê? Representa o seno. Então, seno de 0 é 0. Vou botar aqui o ângulo e o seno. Tá. Aí, se for 90 graus, π sobre 2. Se você girou até aqui, ó, olha esse ponto que representa 90 graus. Que ponto é esse? Esse ponto é 0 e 1. Então, o primeiro quem é? O primeiro é o cosseno, né? O eixo do x.
E a segunda coordenada, a ordenada, é o seno. Então, o seno de 90 é 1. Até porque quando você tenta projetar, não há o que projetar, porque ele toca, né? O ângulo de 90 graus está sobre o eixo do seno, né? Então, o raio, ele para indicar 90 graus, ele está sobre o eixo do seno. Então, esse comprimento é 1. Aí, se você vai para 180 graus, que é π, 180 graus, está aqui, ó, 180. Quem vai ser o seno de 180? O seno de 180 é 0. Certo? Só você olhar esse ponto. Que ponto é esse? Esse ponto é menos 1 e 0. Esse aqui é o eixo do x, é o cosseno. E esse aqui é o seno. Aí eu venho para 270 graus. 270 graus é 3 vezes 90. É isso aqui, ó. 270 graus. Então, quem é o seno de 270 graus? Menos 1. E quando você completa uma volta, 2π radianos, né? 360 graus. Então, para 360 graus, quem vai ser o seno? Né? Repetiu, por isso que é periódico, 0. Desculpa. Então, o que é que você tem? Ó? Você percebe que o seno está variando de 1 a menos 1. É lógico que eu não precisaria disso aqui, né? Só você olhar aqui no eixo. Vai de menos 1 até 1, o seno. Então, a variação do seno de um ângulo, ele é maior ou igual a menos 1 e menor ou igual a 1. Essa é a variação do seno, tá? Isso é importante saber. Como também é importante saber o seno desses ângulos. A gente precisa deles. E como também é importante saber o estudo do sinal. Né? Ô, Elton, tá bom, tudo é importante, é evidente que tudo é importante. Tá? Só que a gente não vai ver tudo, a gente não vai ver secante, nem vai ver cossecante, nem vai ver o eixo da cotangente. Se vocês quiserem saber disso, aí me pergunta no privado, entendeu? Manda mensagem no WhatsApp ou manda mensagem lá na plataforma. Aí eu te respondo. Mas aqui a gente não vai precisar falar sobre isso. Quem for fazer FUVEST, quem for fazer concurso militar aí realmente precisa saber, tá? Mas aí é um outro momento. Então aqui é o eixo do seno. O que é que eu preciso saber aqui? Eu preciso saber que a projeção do ângulo no eixo Y vai dar o seno, que é o comprimento dele. No primeiro quadrante, segundo quadrante, os senos são positivos. No terceiro e no quarto quadrante eu tenho ângulos com senos negativos. Aí eu venho para o eixo do cosseno. Então, quem é o eixo do cosseno? É o eixo do x, já sabemos disso, né? Então, se você tem esse ângulo aqui, x, de raio 1, né? Projetou no eixo do x, aí o que é que você tem? Esse comprimento é o seno do ângulo x, tá? Que é esse ângulo aqui, ó, x. Eu coloco aqui, normalmente a gente coloca aqui porque cada ponto do arco representa um ângulo, né? Seria uma função aí, cada ponto representa um ângulo. Então, a gente não tem problema a gente botar o ângulo x aqui. Então, esse é o cosseno. Eita, eu botei seno. Cosseno, né, Elton? Tá avacalhando, é? Então, aqui, ó, o cosseno de x e aqui o seno, né? Mas eu não vou falar, porque a gente já falou do seno, tá? Vou falar do cosseno agora. O estudo do sinal. Estudo do sinal, tá bom? Aí eu venho aqui. Vamos lá. Quem estiver no primeiro quadrante, quando projetar no cosseno, pega do lado do cosseno positivo, do lado positivo do x. Então, quem estiver no primeiro quadrante tem cosseno positivo. Se você girar até um certo ângulo no segundo quadrante, vou chamar aqui de esse ângulo aqui, vai pegar o cosseno do lado negativo, não é? Então, quem estiver no segundo quadrante tem cosseno negativo. Quem estiver no terceiro quadrante vai pegar o cosseno também do lado negativo. Então, quem está no terceiro quadrante tem cosseno negativo. E se você girar um ângulo até chegar no quarto quadrante, então quem estiver no quarto quadrante vai pegar um cosseno positivo, tá? Então, onde é que o cosseno é positivo?
para ângulos do primeiro e do quarto quadrante. E onde é que o cosseno é negativo? Para ângulos do segundo e do terceiro quadrante. Posso até botar aqui, ó, positivo aqui, negativo, negativo e positivo. Beleza? Aí agora eu vou pegar aqui, ó, 0 grau, 90 graus, ou π sobre 2, né? 180 graus, 270 graus e 360 que é congruo a zero, não é isso? Vamos lá, que ponto é esse? Esse ponto aqui é o ponto 1 e 0. Então significa dizer θ e o seno de θ. Então se θ for 0 grau, o seno de 0 é 1. O cosseno. Não sei porque eu estou com esse seno na cabeça. Acabei de falar de seno. Pô, é cosseno. Então, cosseno. Estou falando de cosseno. Então, o cosseno de 0 é 1. Quando eu chegar em 90 graus, né, que ponto é esse? Esse ponto aqui é o 0, 1. Né? Então, 90 graus, quem vai ser o cosseno de 90? Ó, cosseno é o eixo do x, é esse valor aqui, ó, 0. Então, o cosseno de 0, de 90 é 0. Por quê? Porque quando você chega em 90 graus, o raio, ele girou aqui 90 graus, chegou aqui nesse ponto. Esse ponto é o ponto que representa o ângulo. Quando você projeta no eixo do cosseno, vai tocar no 0. Né? Aí eu venho 180 graus. Quem vai ser o cosseno de 180 graus? Menos 1, muito bom. Chegar em 270 graus, 3π sobre 2, né? 270 graus está aqui, ó. Quem é o cosseno? 0. E quando chegar em 360 graus, 360 graus é a mesma coisa de 0, então o cosseno é 1. Então o que é que você percebe? Que o cosseno do ângulo, o cosseno de um ângulo, seja ele qual for, está variando de menos 1 a 1. Tá? Essa é a variação do cosseno. O cosseno está variando de menos 1 a 1. Tá bom? Tranquilo? Tranquilidade total? Certo? Olha, uma coisa importante que eu não falei, mas vou falar, eu acho que dá para falar aqui agora. Não, deixa eu limpar o desenho. Quando eu limpar o desenho eu mostro. Não precisa ser agora não. E a tangente, o eixo da tangente? O eixo da tangente é esse aqui, ó. Esse é o eixo do seno, esse é o cosseno e esse é o eixo da tangente. É tangente porque só toca em um ponto, né? Quando você pegar um ângulo aqui, ó, x, certo? Então vou traçar aqui. Aí aqui eu tenho o cosseno de x. De novo eu vou botar seno, tá vendo? Aqui eu tenho o seno de x, certo? Que é o ângulo x, tá? E aí eu quero descobrir quem é a tangente. Então eu vou prolongar isso aqui, ele vai tocar aqui em cima, eu vou chamar isso aqui de ponto Q, e vou chamar isso aqui de ponto O, certo? Eu vou esquecer esse zero aqui, O, certo? O. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu sei que esse triângulo pequenininho aqui, ó, ele é semelhante a esse triângulo grande aqui, ó, porque esse lado é paralelo a esse, tá? Esse lado é paralelo a esse. Então eu posso fazer assim, ó. Esse lado aqui, esse comprimento aqui, né? Esse é o seno de x. Então o seno de x está para OK. Assim como, aí ó, esse está para esse, assim como esse comprimento, o cosseno de x está para esse comprimento aqui, ó, que vale quanto? 1, né? O raio. Então, OK vai ser igual a seno sobre cosseno. E quem é seno sobre cosseno? Seno sobre cosseno é a tangente de x. A gente já falou sobre isso em sala de aula, né? Fisicamente. Então, esse comprimento aqui
representa a tangente do ângulo x. Tá? E aí, quando você faz o estudo do sinal, quando você faz o estudo do sinal da função tangente, olha só. Quem estiver no primeiro quadrante, quando você projetar no eixo da tangente, vai tocar do lado positivo, porque a tangente ela é positiva para cima e ela é negativa para baixo. Tá? Então, ângulos do primeiro quadrante vai tocar a tangente do lado positivo. Então, quem estiver no primeiro quadrante tem tangente positiva. Tá bom? Aí, se o ângulo estiver no segundo quadrante, se ele estiver no segundo quadrante, aí na hora de você projetar ó, no eixo da tangente, porque você tem que projetar no eixo para descobrir o valor dele. Então, ele vai tocar de que lado? Ele toca do lado negativo. Então, quem estiver no segundo quadrante tem tangente negativa. Quem estiver lá no terceiro quadrante, na hora de projetar, vai projetar do lado positivo da tangente. Então, tangente para ângulos do terceiro quadrante é positiva. E quem estiver no quarto quadrante, na hora de projetar, vai projetar a tangente do lado negativo. Então, tangente negativa. Se você pegar a função seno, e se você pegar a função cosseno, que a gente estudou o sinal agora há pouquinho, né? Então, onde é que o seno é positivo? Primeiro e segundo, negativo, terceiro e quarto. E o cosseno, positivo no primeiro e no quarto, negativo no segundo e no terceiro. Como tangente é seno sobre cosseno, é só você fazer o jogo de sinal aqui, né? Mais dividido por mais, dá mais. Mais dividido por menos, dá menos. Menos dividido por menos, dá mais. E menos dividido por mais, dá menos. Tá vendo? Então, a tangente ela segue o jogo de sinal do seno e do cosseno. É lógico que a gente poderia tirar outras coisas daqui, tá? Veja, se você for, eu vou pegar aqui e uma coisa interessante, né, é o que a gente vai ver agora aqui, ó, a tangente desses arcos. Então, 0, 90, 180, que seria π, né? Então você acostuma tanto para trabalhar em graus como em radiano. 270 e 360 graus. Tá? Então, quem é a tangente de zero? É zero. Né? Já está tocando no zero. Aí, quem é a tangente de 90? 90 graus está aqui. Ó. Veja, 90 graus é essa vertical, que é paralela ao eixo da tangente. Então, se você prolonga o eixo do x, o eixo do seno, ele nunca toca a tangente. É paralelo, então ele não vai ter valor. Então, significa dizer que para ângulo de 90 graus, certo? Eu não tenho tangente. Tangente não existe. Né? Esse símbolo quer dizer não existe. Para 0 graus, 180 graus, a mesma coisa do zero. Né? Quando você projeta, a tangente 180 é zero. Aí, quando você tiver 270 graus, perceba que 270 graus está no eixo do seno, né? Está na vertical, que é paralela ao eixo da tangente. Então, se você tenta prolongar, nunca vai tocar o eixo da tangente. Então, não existe a tangente de 270 graus. Certo? Por que? Outro fato, né? Por que não existe? Porque a tangente de 270 graus seria o seno de 270 sobre o cosseno de 270. Vê que coisa interessante. Quem é o seno de 270? O seno de 270 é menos 1. E quem é o cosseno de 270? Zero. Isso aqui não existe. Então, por isso que não existe a tangente de 270. Olha aqui 90. É o seno de 90 dividido pelo cosseno de 90. Quem é o seno de 90? O seno de 90 é 1. E quem é o cosseno de 90? O cosseno de 90 é 0. Não existe 1 sobre 0. Por isso que não existe tangente de 90 e nem existe a tangente de 270. Perceba que existe uma explicação geométrica, né, que é no ciclo, e existe uma explicação algébrica, certo? E a tangente de 360, 0. Tá? A função tangente ela não tem limite. Ó. Perceba que ela vai lá para cima. Quanto maior for o ângulo, maior vai ser a tangente. Então a tangente ela não está limitada
feita a função seno e feita a função cosseno. A função cosseno e a função seno estão limitadas entre -1 e 1. A função tangente, ela não tem limite. Tá? Então, a tangente de um ângulo qualquer, certo? Pode ser qualquer número real. Certo? Olha, mas a tangente o seno de um ângulo também não pode ser qualquer real, sim. Não é qualquer real, não. Qualquer real limitado entre -1 e 1. Mas a tangente não. A tangente, ela é uma função infinita, né? Pode ser qualquer valor. Então não há limites para a função tangente. A gente vai ver isso direitinho quando estiver vindo os gráficos. Aí você vai ver que na função seno e cosseno eles estão limitados dentro de um valor. Né? A função, por exemplo, a parábola. A parábola é uma função ilimitada. Né? A parábola ela só tem mínimo ou máximo, mas ela segue o limite para um dos lados. A parábola. Né? A mesma coisa a função afim. A função afim não tem limite. Né? A não ser que você estipule o domínio da função, ele limite o domínio da função. Mas no caso aqui da função tangente, a tangente ela pode ser qualquer valor, né? Tanto para o lado mais infinito como para o lado menos infinito. Né? Então ela está variando para qualquer número real, sem limite na esquerda, sem limite na direita. Tá bom? Bem, os arcos notáveis são o que a gente acabou de ver. Né? Aqui eu tenho 0, π sobre 6, 30 graus. Né? Vocês vão se acostumar com radiano, viu, galera? Π sobre 4, 45, 60, né? 45, 60 e 90, 180. Então, esses ângulos a gente sabe. Quem é o seno de 30? Meio. E o cosseno? Raiz de 3 sobre 2. Isso a gente sabe. Né? Aí, seno de 45? Raiz de 2 sobre 2. Cosseno também. Certo? Faltou a tangente aqui, eu esqueci, né? Eu vou ter que botar a mão mesmo. De 60, raiz de 3 sobre 2. E aqui meio, não é? Aí aqui eu preciso saber de zero. Quem é o seno de zero? O seno de zero é 0. E o cosseno de zero é 1. Quem é o seno de π sobre 2? Seno de π sobre 2 é 1. A gente já falou sobre isso, né? Estou repetindo. E o cosseno de π sobre 2? 0. Quem é o seno de π? 0. E o cosseno de π? Menos 1. Quem é o seno de 3π sobre 2? Menos 1. Está aqui, ó. π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π, que corresponde a 0 também. É isso? Opa, desculpa. Tá? Aí quem vai ser o cosseno de 3π sobre 2? 0. Quem é o seno de 2π? O seno de 2π é 0. E o cosseno é 1. Não é? Ele é côngruo a 0, então vai assumir o mesmo valor. Vou botar aqui a tangente que eu esqueci de botar. Então, quem vai ser a tangente de 0? 0. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 2, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45, 1, né? Que é seno dividido pelo cosseno, como são iguais, dá 1, tá vendo? A tangente, raiz de 3. Tangente de 90, não existe. Tangente de π, 0. Tangente de 3π sobre 2 não existe. A tangente de 2π, 0. Certo? Muito bem. Agora veja. Deixa eu ver se... Aqui. Vamos supor que eu queira pegar um ângulo negativo. Certo? Vamos supor que eu queira pegar um ângulo negativo. Pegar um ângulo negativo, você vai girar nesse sentido aqui. Ó. Então, quem é, por exemplo, o seno de menos 30? Aqui é o seno de menos 30. Esse comprimentozinho aqui, ó, é o seno de menos 30. Beleza? Se eu pegar 30 graus, a única diferença é que um girou no sentido positivo e o outro girou no sentido negativo. Mas eles têm a mesma abertura aqui, né? Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esses comprimentos aqui serão idênticos, ó. Esse comprimento aqui é o mesmo comprimento daqui.
Então, significa dizer que o seno de menos 30, em módulo, tem o mesmo comprimento do seno de 30. A única diferença é o sentido. Então, o seno de menos 30 é menos o seno de 30. Isso aqui, vocês devem ter visto já lá quando você estudou quando você estudou funções, função par, função ímpar. A função seno, ela é uma função ímpar. Por quê? Uma função ela é ímpar quando o f de menos x é menos o f de x. Tá? Então, a função seno é uma função ímpar. Função ímpar. A gente vai falar disso de novo. Eu só estou antecipando porque os exercícios do livro de vocês mostra isso. Tá? Então, o que quer dizer uma função ímpar? Porque a função seno é uma função ímpar. Então, quer dizer que o seno de um ângulo negativo é menos o seno dele positivo. Certo? Aí a função cosseno. Aí aqui é o cosseno de 30 e aqui é o cosseno de menos 30. Eles têm o mesmo comprimento, tá vendo? Ó? Porque para no mesmo lugar. Ó. Então, a função cosseno, ela é uma função par. Quando é que função cosseno é uma função par? Quando é que a função é par? Uma função é par quando o f dele, né, a imagem dele negativa é a mesma imagem dele positiva. Né? Ou seja, o cosseno de menos 30 é o mesmo cosseno de 30. Certo? A função cosseno é uma função par. O cosseno de um ângulo negativo é igual ao cosseno dele positivo. Isso vai ser legal? Vai. Por quê? Porque, veja, se eu não sei disso, toda vez que ele for um ângulo negativo, eu vou ter que ficar somando 360 até ele ficar positivo. Né? Por quê? Porque o que eu quero é a primeira determinação positiva. Então, para evitar de você, por exemplo, seno de menos 120. Não precisa menos 120 mais 360, 240. Não, é só você ver que o seno de menos 120 vai ser menos o seno de 120. Né? Então, tá com o pescoço, tá? E a função tangente também é uma função ímpar, tá? Então, a tangente de menos x é igual a menos a tangente de x. Em algum momento eu posso precisar disso. Tá? Então, a função seno é uma função ímpar, a função cosseno é uma função par, a função tangente é uma função ímpar. Né? O seno de um ângulo negativo é menos o seno dele positivo. Então, está aqui, o seno de menos 30 é menos o seno de 30. Então, isso aqui daria quanto? Daria menos 1 sobre 2. O cosseno de um ângulo negativo é igual ao cosseno dele positivo. Então, quem é o cosseno de menos 30? É o cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. E vale também para tangente. Beleza? Então, vamos fazer redução de quadrantes. Ó. Vamos supor que eu queira descobrir o seno de 240 graus. Então, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso localizar 240, né? Então, aqui eu tenho 0, aqui eu tenho 90, ou π sobre 2, depende se vier em grau radiano, né? 180 graus, 270 graus e 360 graus. Certo? Aí, 240, onde é que ele está? 240 está aqui, ó, no terceiro quadrante, 240 graus. A gente vai fazer a redução lá para o primeiro quadrante. Ó. Então, qual é a distância daqui para cá? A distância daqui para cá são 30 graus. Então, quando você fizer a redução lá para o primeiro quadrante, a distância aqui também é a mesma, 30. Então, 90 menos 30, 60. Então, o que é que significa dizer? Significa dizer que o seno de 240, olha aqui o seno de 240, vai ser o mesmo seno de 60, só que negativo. Então, menos o seno de 60. O comprimento é o mesmo. A diferença é o sentido. Certo? Então, vamos ficar com menos raiz de 3 sobre 2. E aí vale para todos os outros, né? O cosseno de 240 está no terceiro quadrante. Se está no terceiro quadrante, vai ter cosseno o quê? Vai ter cosseno negativo. Então, menos cosseno de 60. Quem é o cosseno de 60?
menos meio. Né? E a tangente de 240 vai ser a tangente de 60. E o sinal? Aí você vai lá, ó. Tangente, quem está no terceiro quadrante tem tangente positiva. Imagina o eixo da tangente aqui, prolongando, tangente positiva, então a tangente de 60, raiz de 3. Tranquilo? Né? Redução do quadrante. Aí veja, vamos supor que eu queira o seno de 1020. 1020 graus. Aí veja, 1020 passa de uma volta. Se 1020 passa de uma volta, você tem que achar o arco côngruo. Então eu vou pegar 1020 e vou dividir por 360. A gente já falou sobre isso na outra aula, né? Então 3 passa, né? Então 2. 2 vezes 360 dá 720. Correto? 720 para 1020, 300. Então, o arco côngruo a 1020 é 300. Então, o seno de 1020 é o seno de 300. Onde é que está 300? 300 está aqui, ó. Terceiro quadrante, né? Aqui. Mais perto aqui, né? Está no quarto quadrante, ó, 300. Bora fazer a redução para o primeiro quadrante? Então, ó, daqui para cá são quantos graus? 30 graus. Então, 30 graus lá no primeiro, 90 menos 30, 60, né? Eles têm uma simetria aqui, ó, 30 graus, 30 graus. Então, o seno de 300 é o seno de 60. E o sinal? 300 está no quarto quadrante, vai ter seno negativo, então menos. Então, o seno de 300 é menos o seno de 60. Né? Quer dizer, o seno de 1020 é menos o seno de 60. Que vai dar quanto? Menos raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, se o arco for um arco que passa de uma volta, você vai usar exatamente essa lógica aí, né? Descobrir quem é o arco côngruo e calcular o seno a partir do arco côngruo. Olha, tem o ângulo negativo, é aquilo que eu falei. Ó. O seno de um ângulo negativo é menos o seno dele positivo. Por quê? Porque a função seno é uma função ímpar. Quem é o seno de 120? Aí 120 está em que quadrante? 120 está no segundo quadrante. Tá tendo obras por aqui, viu, galera? Então, daqui para cá é 30, vamos reduzir para o primeiro. Ó, 30 e volta mais 30, 60. Então, 120 e 60 estão na mesma altura, né? Então, o seno de 120 é o mesmo seno de 60. Então, o seno de 60. Veja que é uma construção, né? Aí o sinal, 120 está no terceiro quadrante, no segundo quadrante. Quem está no segundo quadrante tem seno positivo, né? Então fica positivo aqui. Ó. Então vai dar quanto? Vai dar menos raiz de 3 sobre 2. Certo? Então recapitulando, quem é o seno de menos 120? Função seno é a função ímpar. O seno de menos 120 é menos o seno dele positivo. Então quem é o seno de 120? O seno de 120 é o mesmo seno de 60. Né? O sinalzinho positivo, por quê? Porque o 120 está no segundo quadrante, tem seno positivo. Esse menos é exatamente esse menos aqui. Ó. Aí, quem é o cosseno de menos 120? O cosseno de menos 120 é igual ao cosseno de 120. Por quê? Porque a função cosseno é uma função par. Então, quem é o cosseno de 120? É o cosseno de 60. E o sinal? 120 está em que quadrante? 120 está no segundo quadrante, vai ter cosseno negativo, então menos. Menos meio. E a tangente de menos 120 é menos a tangente de 120. Função tangente é a função ímpar. Né? Então, quem é a tangente de 120? A tangente de 120 é a tangente de 60. Só que quem está no segundo quadrante tem tangente negativa. Né? Então, tem esse menos. Aí, quem é a tangente de 120? Menos a tangente de 60. Menos vezes menos, mais raiz de 3. É lógico, né? Porque dividido o seno pelo cosseno, menos vezes menos, vai dar mais, positivo. Né? Então, isso aí são técnicas que você não precisa estar decorando. Né? Existem, se você pegar livros por aí, vai te mostrar um monte de fórmula para fazer a redução do quadrante. Não precisa disso, basta você usar simetria. Então, por exemplo, aqui, ó, quem é o seno de π menos x? É lógico que você pegar um livro, vai aparecer lá uma fórmula seno de A mais B, cosseno de A mais B. Isso a gente não vai fazer isso agora. Nem tem necessidade disso para o Enem. Mas eu posso fazer por simetrias. Ó.
seno de π menos x. Veja, π menos x, isso corresponde a 180 menos alguma coisa. Então vamos supor que eu pegue aqui, ó, um ângulo aqui que seja x, e aqui é π, então aqui é π menos x. Certo? O seno dele está aqui, ó. Esse é o seno dele. Mas eu vou pegar a mesma abertura aqui, ó. A mesma abertura, ó. X aqui também, ó. Então, quem é o seno desse ângulo? Olha o comprimento do seno dele. É o mesmo seno desse ângulo. É o mesmo seno de x. Aí eu posso continuar aqui também, ó. Quem é o cosseno desse ângulo? De π menos x. Aí, ó, o cosseno de π menos x está aqui, ó. Mas como ele está na mesma altura de x, ele tem o mesmo valor em módulo do cosseno, está aqui, só que ele está voltado para o lado negativo. Quem está no segundo quadrante tem cosseno negativo, então menos o cosseno de x. E vale também a tangente. Quem é a tangente de π menos x? A mesma coisa, não é? Menos a tangente de x. É o mesmo raciocínio. Se você prolongar aqui, se você fizer um quadrado aqui, ó, você consegue descobrir mais coisas aqui, ó. Então, vou prolongar aqui, vou prolongar aqui. Então, aqui é x, certo? Então, aqui vai ser o quê? π mais x. π mais x. E quem vai ser o seno de π mais x? O seno de π mais x é igual ao seno de x. Não é? Ele se relaciona com x. Só que quem está no terceiro quadrante tem seno negativo, então menos. Quem é o cosseno de π mais x? O cosseno de π mais x vai ser o cosseno de x. E o sinal? Quem estiver no segundo quadrante tem cosseno negativo, menos. E a tangente de π mais x? A tangente de π mais x, lembre-se que seno negativo, cosseno negativo, tangente positiva, é a tangente de x. Quem é esse ângulo aqui? Quem é esse ângulo? Aqui é x, né? Posto pelo vértice. Aqui é 2π. Então, quem é esse ângulo? 2π menos x. Tá vendo? Então, eu posso usar o mesmo raciocínio. Quem é o seno de 2π menos x? Vai ser o seno de x. E o sinal? Quem estiver no quarto quadrante tem seno negativo, então menos. Quem é o cosseno de 2π menos x? Vai ser o cosseno de x. E o sinal? Quem estiver no quarto quadrante tem cosseno positivo. E a tangente de 2π menos x? Aí ficou fácil, né? Tenta aí você. Menos a tangente de x. Beleza? Bora ver aqui exercícios, ó. Depois eu vou resolver aquelas questões que eu deixei da semana passada, tá? Veja, aqui ele quer o valor da expressão, né? O seno de 30, a gente sabe quem é o seno de 30, né? Quem é o seno de 30? Meio. Aí, quem é a tangente de 225? Aí eu vou fazer o ciclo trigonométrico e localizar 225. Onde é que está 225? Então, aqui eu tenho 90, isso é graus, viu? 180, 270 e completou uma volta, 360, que é côngruo a zero, né? Onde é que está 225? 225 está aqui, ó, no terceiro quadrante, 225. Certo? Eu vou ter que jogar ele lá para o primeiro quadrante. Com quem ele vai se relacionar? Daqui para cá é 45 graus. Né? Então, oposto pelo vértice, 45 graus aqui também. Então, 90 menos 45, 45. Então, o que você está querendo? A tangente de 225. Então, a tangente de 225 vai ser a tangente de 45. Não é isso? E o sinal? Quem está no terceiro quadrante tem tangente positiva. Né? Então, vou botar aqui, ó, tangente de 225 é a tangente de 45, ou seja, 1. Aqui, ó, cosseno de π sobre 2. Isso aqui você tem que decorar, né? Π sobre 2 não é 90? Quem é o cosseno de 90? É 0.
Aí aqui eu tenho seno de menos 60. Função seno é uma função o quê? Ímpar. Então é menos o seno de 60. Então isso aqui vai dar quanto? Menos seno de 60, meio. Aliás, raiz de 3 sobre 2, né? Porque é o cosseno de 30. Então aqui é só substituir, ó. Seno de 30, meio. Mais a tangente de 45, 1. O cosseno de π sobre 2, 0. Menos, é o botão parênteses. O seno de menos 30, menos raiz de 3 sobre 2. Então, no numerador, o que é que nós temos no numerador? 3 meios. E o que é que nós temos no denominador? Raiz de 3 sobre 2. Esse 2 cancelou, ficou 3 sobre raiz de 3, que você vai racionalizar. Então, vai dar 3 raiz de 3 sobre 3, que dá raiz de 3. Bem facinho, tá vendo? Letra D. Sejam seno de x mais cosseno de x igual a A. E o cosseno de x vezes o seno de x igual a B. O que é que a gente pode afirmar? Ó, o seno de x mais o cosseno de x, ele disse que é A. Certo? Aí eu vou pegar aqui e elevar ao quadrado os dois lados da igualdade. Vou ficar com o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro, vezes o segundo, mais o quadrado do segundo, igual a ao quadrado. Só que isso aqui a gente já viu quanto vale, né? Quanto vale seno quadrado mais cosseno quadrado do mesmo ângulo? 1. Então eu tenho 1 mais 2 vezes, aí quem é o seno vezes o cosseno? O seno vezes o cosseno é igual a B. Igual a ao quadrado. Então, a ao quadrado menos 2b é igual a 1. A ao quadrado menos 2b é igual a 1, letra D. Fácil, fácil, não? Olha aí, ó. Qual é o valor da expressão? Aí vou calcular um por um, né? Tangente de 2160. Eu vou pegar 2160 e vou dividir por 360. Correto? Isso vai dar, se for 3, dá 1080. 5 dá 1800. Não é? 5. Vamos ver se dá 6. CV0, 0 para 0, nada. CV6, 36. Para 36, nada. Vão 3. 3 vezes 6, 18. 18 mais 3, 21. Para 21, nada. Então, são 6 voltas completas. Não é? E parou onde? Parou no zero. Então, a tangente desse ângulo é igual a tangente de zero. E quem é a tangente de zero? A tangente de zero é zero. A gente já viu. Não é? Aí, agora eu venho para o cosseno desse ângulo aqui. Ó. O cosseno... Eu vou guardar aqui porque eu vou precisar desse valor, né? Eu quero o cosseno de um ângulo negativo. Só que o cosseno é uma função par ou uma função ímpar? É uma função par. Então, o cosseno de um ângulo negativo é igual ao cosseno dele positivo. Certo? Só que aí é evidente que isso aqui passa de uma volta, né? Então, eu vou pegar esse 20π sobre 3 e vou dividir por 2π. Lembra como a gente fez? Multiplica por 3 para eliminar essa fração, né? Então vai ficar 20π, isso a gente viu na aula passada, dividido por 6π. Vai dar quanto? Vai dar 3, 3 vezes 6, 18, 18 para 22π. Então, 3 voltas completas. E agora, o 3 que você eliminou, você volta com ele, né? Estou repetindo a aula passada. Então, o cosseno desse ângulo é igual ao cosseno desse, ó. Cosseno de 2π sobre 3. Quem é 2π sobre 3? Vamos colocar aqui no ciclo trigonométrico. Eu vou precisar em algum momento do ciclo trigonométrico. Vamos botar aqui. Quem é 2π sobre 3? 2π sobre 3 é 120, né? Aqui, ó, 120, 2π sobre 3. Π sobre 3 não é 60? Então, você já sabe que o cosseno de 2π sobre 3 é o cosseno de π sobre 3, só que negativo. Por quê? Porque quem está no segundo quadrante
tem cosseno negativo. Então, menos o cosseno de 60. Que dá quanto? Cosseno de 60. 130, né? Menos meio. Então, vou guardar isso aqui e vou guardar isso aqui, porque eu preciso para colocar aqui. Aí agora vem 2.640. Eu quero seno de 2.640. Vou pegar 2.640 e vou dividir por 360. Tá? 6, 7... porque 6 deu 2.160, né? Então acho que dá 7 mesmo. Vamos lá. Se não for, a gente muda, né? 7 vezes 0, 0 para 0, nada. 6 vezes 7, 42. 42 para 44, 2, vão 4. 3 vezes 7, 21. 21 mais 4, 25. 25 para 26, 1. Então, deu 7 voltas completas e parou sobre 120. Então, o seno desse ângulo é igual ao seno de 120. Você já decorou desde aquela época, né, que a gente estava usando a lei dos senos e a lei do cosseno. Né? Seno de 120 é o mesmo seno de 60. Né? Raiz de 3 sobre 2. O seno de 60 é o cosseno de 30. Então, e agora, cosseno de 5π sobre 4. Cosseno de 5π sobre 4. Quem é 5π sobre 4? Né? Vou desenhar de novo aqui o círculo trigonométrico para não ficar nesse negócio aqui tão rabugento assim, né? É lógico que π sobre 4 é 45, não é isso? Π sobre 4, 45 graus. E 45 vezes 5 dá 225, né? Então é aqui, ó, 225, 5π sobre 4. 45 π sobre 4. Vezes 5, 45 vezes 5, 225. Está aqui, ó. Então, o cosseno desse ângulo é igual ao cosseno de 45, que é π sobre 4. Né? Esse grau e radiano tem que estar aqui, ó, bem na mente. E o ângulo, o sinal, o cosseno é negativo, então vai ficar menos raiz de 2 sobre 2. E aí é só substituir, né? Quanto foi essa tangente? Foi 0. Quanto deu cosseno? Que deu menos 1. Menos 1 sobre 2. Sobre o seno de 2.640. Raiz de 3 sobre 2. Menos. O cosseno de 5π sobre 4. Menos raiz de 2 sobre 2. Então, em cima eu tenho menos meio. E no denominador eu tenho raiz de 3 mais a raiz de 2 sobre 2. Correto? Aí aqui, ó, simplifica. Aí eu vou ficar com menos 1 sobre raiz de 3 mais a raiz de 2. A gente vai ter que racionalizar isso, né? Qual é o fator racionalizante? É o conjugado disso aqui. Troca o sinal do meio, né? Aí aqui você vai ficar com menos raiz de 3 menos raiz de 2. Vai mudar o sinal, eu boto isso depois. Aí aqui é um produto notável, quadrado do primeiro. Quadrado da raiz de 3 é 3. Menos o quadrado do segundo, 2. Então o denominador vai dar 1 aqui, né? Então fica a raiz de 2 menos a raiz de 3 sobre 1. Raiz de 2 menos a raiz de 3 sobre 1, alternativa letra C. Trabalhinho essa daí, né? E Enem não aparece isso não, tá? O livro de vocês colocam, mas no Enem nunca apareceu isso daí. Aparece as funções. Agora, se você vai fazer FUVEST, ou concurso militar, ou algum outro vestibular, aí aparece. Mas no Enem não cai não. Esses foram os exercícios que eu deixei como desafio. Vamos ver como é que a gente faz, né? Esse foi do Enem 2004. Ó. Nos X Games Brasil, em maio de 2004, o skatista brasileiro Sandro Dias, apelidado Mineirinho, conseguiu realizar a manobra denominada 900, na modalidade de skate vertical, tornando-se o segundo atleta no mundo a conseguir esse feito. A denominação 900 refere-se ao número de graus que o atleta gira no ar em torno do seu próprio corpo, que, no caso, corresponde a quantas voltas? Isso é simples. Vou pegar 900...
que é o número de graus, e vou dividir por 360 também, para saber quantas voltas são. 2 vezes 360, 720. 720 para 900, 180. Vou baixar o zero após a vírgula, então coloco após a vírgula, né? Dá quanto aqui? 5, né? Dá 0. Então, 2 voltas, aí ele quer saber 2 voltas e meia, né? 2 voltas e meia, alternativa letra D. Vê que questão fácil. Você vai errar uma questão dessa no Enem, o TRI, ó, vai lá para cima e um monte de gente passa na sua frente. Né? É uma questão super simples. Já essa questão aqui, que foi de 2009, né? Essa aqui foi torando. Considere o ponto P em uma circunferência de raio R no plano cartesiano. Seja Q a projeção ortogonal, né? Projeção ortogonal porque é perpendicular, tá ligado? Seja Q a projeção ortogonal de P sobre o eixo X, como mostra a figura. E suponha que o ponto P percorra o sentido anti-horário. Então, P está andando nesse sentido aqui. Ó. Uma distância D menor ou igual a R sobre a circunferência. Então, ele está dizendo assim, suponha que P, né, e suponha que o ponto P percorra no sentido anti-horário uma distância D menor do que o raio. Está aqui, ó, uma distância D. Né? P está andando aqui. Se for menor ou igual ao raio, aí vai dar 1 radiano. Né? Quando essa distância aqui é igual ao raio, é 1 radiano. Então, se é menor ou igual ao raio, esse ângulo aqui é menor ou igual a 1 radiano. Quem viu minha aula de semana passada, o que é 1 radiano, sabe o que eu estou dizendo. Então, o ponto Q percorrerá no eixo X que distância? Então, ó, se o ponto P sai daqui e vem para cá, quanto foi que ele andou? Ele andou esse pedaço aqui, ó. É isso que ele quer saber. Quem é esse pedaço? Né? Eu coloquei aqui o desenho maior, né? O desenho maiorzinho, eu vou botar minha carinha aqui em cima, certo? Aí veja, o ponto P está andando nesse sentido e ele andou uma distância D, que é o comprimento desse arco. Então aqui tem esse ângulo θ, certo? Então quando ele sai daqui e vem para cá, ele andou alguma coisa no eixo X, ó. Ele andou esse comprimento aqui, ó. Vou chamar aqui de Q'. Quem é essa distância Q'? É isso que ele quer saber. Quem é essa distância Q'? Se eu fechar aqui no triângulo retângulo, ó. Se eu fechar aqui no triângulo retângulo, eu vou descobrir esse pedaço aqui, ó. Vou chamar esse pedaço de Y, tá? Como é que eu vou descobrir esse pedaço aí? Esse Y. Vou usar o cosseno de θ. Vai ser o cateto adjacente Y sobre a hipotenusa R, que é o raio. Então, significa dizer que Y vai ser R vezes o cosseno de θ. Tá barulho, galera, porque tem obras aí. Quem é Q'? Q' é essa distância que ele percorreu no eixo X. Ó. Vai ser o raio R menos o comprimento Y. É essa distância. E aí o problema está quase que resolvido, né? Quase. R menos Y, que é isso aqui. R cosseno θ. Eu posso colocar R em evidência, então vai ficar 1 menos cosseno θ. Só que aí, poxa, não tem θ aqui, ó. E agora, Elton? Não tem θ? Claro, porque θ aqui está dado em graus. Né? Ele está querendo θ aqui em radiano. Vê que coisa, né? Como é que a gente descobre um ângulo em radiano? Você pega o arco e divide pelo raio. Tá lembrado que eu falei isso na aula passada? Então vai ser o arco. Quem é o arco? D. Eita, gente. É o arco D. Vou botar aqui embaixo. É o arco D sobre o raio. Então, R que multiplica 1 menos o cosseno de θ, que é D sobre R. Alternativa letra B, né? R vezes 1 menos cosseno de D sobre R. Alternativa letra D. Essa foi uma questão que, em 2009, eu lembro, foi assim, recém-chegado o novo Enem,
deu-lhe torando nas pernas da galera, né? A galera pensou, poxa, vai ser tranquilo, porque o modelo que foi colocado em 2008 foi um modelo top, né? Poxa, vai ser... Aí veio essa questão, ó, pá. Mas só que essa prova foi adiada, essa foi cancelada, teve que ter uma nova aplicação. Teve treta nesse ano aí, né? Vazamento de gabarito, foi até um funcionário da gráfica foi preso, né? Porque ele roubou uma prova, né? Apareceu. Aí descobriram antes da prova ser aplicada. Então, em certa região, aí foi aplicado naquela região, né? Como acontece todo ano a segunda aplicação, vocês sabem disso. Olha, a questão 2012. Em 20 de fevereiro de 2011, ocorreu a grande erupção do vulcão Bulusan nas Filipinas. A sua localização geográfica no globo terrestre é dada por GPS, com longitude de 124 graus, 3 minutos, 0 segundos, a leste do meridiano de Greenwich. Um grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos. A representação angular da localização do vulcão com relação à sua longitude na forma decimal. Veja, aqui, quando ele fornece essa localização, 124 graus e 3 minutos, ele está fornecendo isso aqui em que unidade? Ele está fornecendo isso na base, né? Na base hexadecimal, base 60. Por que 60? Porque a cada 60 minutos eu tenho 1 grau. Só que ele quer isso em que unidade? Ele quer isso na forma decimal. Então eu vou pegar esses 3 graus, esses 3 minutos, e vou dividir por 60 para passar para grau. Vou dividir por 60 minutos, porque cada 60 minutos é 1 grau. Então 3 dividido por 60. Aí eu vou encontrar na forma decimal. 0, 0, 0 vezes 60 dá 0 para 30, 30. Né? Baixou o 0 após a vírgula. 5. 5 vezes 60, 300 para 300, nada. Né? Isso aqui é equivalente a 1/20, né? 1/20 é 0,05 graus. Então, isso aqui corresponde a 124 graus mais 0,05 graus, que dá 124,05 graus. Vê que questão simples. 124,05 graus. Letra B. Teve gente que marcou letra E, né? Meio. Nossa. Né? Então, se fosse meio grau, seria o quê? Meio grau seria 30 segundos. 30 minutos, né? E não é verdade. Beleza? E a última questão diz assim: a rosa dos ventos é uma figura que representa 8 sentidos que divide o círculo em partes iguais. Né? Uma câmera de vigilância, veja, quando ele diz que divide em partes iguais, então daqui para cá é 90 graus, mas aqui é 45, né? Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada remotamente através de um controlador para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada inicialmente no sentido oeste. Então a câmera está aqui, ó, no sentido oeste. Né? Marcar aqui. No sentido oeste, e o seu controlador efetua 3 mudanças consecutivas. Aí a saber, aí tem a primeira mudança, 135 graus no sentido anti-horário. A segunda mudança, 60 graus no sentido horário. E a terceira mudança, 45 graus no sentido anti-horário. Veja, ele fez 3 aí, 3 que ele disse, mas existe uma quarta mudança, olha lá. Após a terceira mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera com a menor amplitude possível, no sentido noroeste. O que é a menor amplitude possível? Ele tem que dar o menor giro. Né? Ele não pode dar o maior giro, ele quer ganhar tempo, então o menor giro. Né? E posicionar no sentido noroeste, devido a um movimento suspeito de um cliente. Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera? Então, eu coloquei aqui bem grandão. Então tá aqui, ó, a câmera está posicionada aqui. Cada pedacinho desse aqui corresponde a 45 graus, que ele disse que foi dividido em partes idênticas, né? Ele disse que é dividido em partes iguais. Tá vendo? Partes iguais. Aí, qual é a primeira mudança? 135 graus. 135 graus é 3 vezes 45, né? Então ele vai andar 45, 45, 45. 135. Aí ele parou aqui, ó. Essa aqui foi a primeira mudança. Beleza?
Aí a segunda mudança, 60 graus no sentido horário. Então, voltando para cá, horário. Daqui para cá é 45, ele precisa de mais 15, né? Então, mais 15, mais ou menos aqui, ó, 15 graus. Vou botar aqui, certo? Então, ele veio para cá, ó, segunda mudança. Né? 60 graus no sentido horário. Aí, depois, a terceira mudança, 45 graus no sentido anti-horário. 45, então ele andou aqui, ó, 15, vai ter que andar mais 30. Então, mais 30 graus aqui, ó. Então, ele parou aqui, ó, terceira mudança. Né? Ele falou 45 graus no sentido anti-horário, então para cá, ó, mais 15, depois mais 30. Certo? Então, aqui são 15 graus, correto? Muito bem. Aí ele quer posicionar agora no noroeste, aqui, ó. E ele quer andar a menor distância, a menor amplitude. Veja, se ele girar para cá, quanto é que ele vai girar? 45, mais 45, 90, mais 45, quer dizer, ele vai dar metade do giro, né? Metade de uma volta mais 15, né? 195 graus, então é demais. Eu quero a menor amplitude, então ele vai andar 30, né? Aí daqui, ó, daqui para cá é 30, aí 30 mais 45, 75, mais 45 é 90, não é isso? A contagem. 30, daqui para cá 30, aí mais 45, 75, 75 mais 45, 120, 120 mais 45, 165 graus. Né? Para cá ele ia dar 195, né? Então a menor amplitude, 165 graus no sentido horário, que é esse sentido do ponteiro do relógio. Então a alternativa aí é a letra E. Tranquilo? Acabou. Gente, muito obrigado pela atenção de vocês. Tem exercício aí para fazer, então faça os exercícios. Na próxima semana a gente corrige, tá? Então, ou na próxima aula. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção. Não deixem de rever as aulas, né? Revejam e pratiquem. Mandem as dúvidas que eu estou à disposição. Um grande abraço, um beijo e até a próxima.